Em 1925, em um hotel chique de Paris, 5 empresários ouviam atentamente a um homem. Ele estava bem vestido, falava com clareza e deixava claro que aquele encontro era algo inédito no país. Um dos 5 homens seria o felizardo para algo surreal: comprar a Torre Eiffel. Você pode achar que isso é o início de uma piada, mas esse foi apenas um dos golpes de um dos maiores estelionatários do mundo, Victor Lustig, o homem que vendeu a Torre Eiffel. Ele é extremamente tranquilo, educado e cortês. Fala 5 idiomas fluentemente e sempre está disposto a reuniões privadas para tratar de projetos de vasto interesse de seus convidados. Com essa descrição, quem vem à sua mente? Eu aposto que você deve ter pensado em vários empresários de sucesso. Aquele tipo de pessoa que tem tanta fibra que sua história de vida vai parar em noticiários e serve de inspiração para todos que também querem vencer. Bem, que foi parar em vários noticiários, isso é verdade. Agora, que a história de Lustig é inspiradora, bom, isso vem com muitas ressalvas. Mas você vai entender melhor agora. Antes, já deixe de prontidão o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas biografias como esta. E se você também quer viver trabalhando aqui no YouTube, não perca tempo. Se inscreva no nosso curso que vamos te dar todo o direcionamento. É só clicar aqui na descrição. Agora, vamos ao vídeo. Victor Lustig nasceu em 4 de janeiro de 1890. Quando questionado, ele afirmava que vinha de origens nobres e que seus familiares eram proprietários de castelos. Ele até mesmo gostava de ser chamado de Conde Victor Lustig. No entanto, nada disso foi confirmado, e essas origens abastadas revelaram-se uma das várias mentiras que Lustig contava. Em um momento decisivo de sua vida, Lustig revelou que nasceu em Hosting, cidade austro-húngara, em um vilarejo pequeno e em uma família muito pobre. Com uma vida sofrida, Lustig queria virar o jogo. Ambicioso, ele decidiu que roubaria para ter uma vida mais confortável. No início dos anos 1900, Lustig vivia a sua fase adolescente nas ruas como pedinte, porém, logo passou a viver de forma criminosa. Ele começou como batedor de carteiras e passou para ladrão e traficante. No entanto, Lustig se destacava mesmo era em jogos de enganação. Dominando as cartas, ele aperfeiçoou muitos truques. Carismático, ele atraía pessoas com promessas de um jogo justo, quando na verdade só ele ganhava. O tempo passava e, em sua fase adulta, Lustig dominava com perfeição os jogos de carta e, segundo a revista True Detective Mysteries, Lustig aperfeiçoou tanto o jogo que conseguia fazer um baralho fazer tudo, menos falar. A chegada a Nova York. A década de 20 foi um período muito próspero para muitas cidades, como Chicago, Paris, Londres e, é claro, Nova York. A Primeira Guerra Mundial tinha acabado e as pessoas viviam um período de crescimento econômico e prosperidade. A vida estava, pouco a pouco, retomando a normalidade depois de um período sombrio e devastador. As pessoas estavam conseguindo energia elétrica, carros e casas. O dinheiro passava de mão em mão em uma velocidade impressionante. Não poderia haver um momento melhor para Lustig desembarcar na cidade. Ele não perdeu tempo e, com seus crimes, logo chamou a atenção das autoridades. Lustig era reconhecido por uma pequena marca de corte que tinha no rosto, e por isso era conhecido como cicatriz. Apesar de ter ficado com essa marca no rosto após um desentendimento em Paris, Lustig não era conhecido como um sujeito agressivo. Notícias da época apontavam que, com 1,75 m de altura e 63 quilos, Lustig não era o tipo que apavorava as pessoas com sua força física, o que nunca foi um problema para ele.
Diferente de muitos criminosos que fazem uso da força bruta para conseguirem o que querem, Lustig não era desse tipo. A sua verdadeira força vinha de sua mente. Vindo de uma família muito pobre, ele seguiu para uma vida de crimes e revelou que roubava sim, mas apenas dos gananciosos e desonestos. A ironia é gritante. Lustig seguia com sua vida de crimes, conseguindo seu sustento por vários golpes, até que teve uma de suas primeiras grandes ideias: a máquina de fazer dinheiro. Lustig não fazia coisa ao acaso. Ele era organizado e, por isso, até desenvolveu uma cartilha de como ser um bom golpista. Os 10 mandamentos de Lustig são: 1. Seja um ouvinte paciente. 2. Nunca pareça entediado. 3. Espere que a outra pessoa revele suas opiniões políticas e depois concorde com elas. 4. Espere que a outra pessoa revele suas ideias religiosas e depois concorde com elas. 5. Faça menção a detalhes íntimos, mas não continue a não ser que a outra pessoa mostre interesse. 6. Nunca discuta doenças a menos que uma preocupação especial seja demonstrada. 7. Nunca bisbilhote. Eles mesmos vão acabar contando tudo. 8. Nunca se vanglorie. Deixe que sua importância se torne silenciosamente óbvia. 9. Nunca esteja desarrumado. E 10. Nunca esteja bêbado. Com isso em mente, ele levou adiante um plano que só poderia ser encabeçado por alguém muito seguro de si, que tivesse o carisma para seduzir vítimas e a segurança para falar absurdos de uma forma muito coerente. Lustig tinha tudo isso. Em apresentações públicas, um grupo de pessoas pôde testemunhar uma máquina revolucionária, usando do elemento rádio e funcionando de uma forma intrínseca que dispensava explicações longas e monótonas. A máquina copiava dinheiro. Bastava colocar uma nota de $100 e esperar. Dentro de algumas horas, uma nota igualzinha era imprimida. Ver algo assim é incrível, é inimaginável e é falso. O golpe da máquina que imprime dinheiro era apenas mais um dos truques de Lustig para arrancar dinheiro dos outros. As pessoas que caíram nesse golpe não eram ingênuas, apenas se deixaram seduzir por Victor. Ele conseguiu vender algumas das máquinas sob o pretexto de que não poderia esperar horas até que as notas fossem impressas. O valor da venda não foi baixo, com o custo de $43 mil, o equivalente a $700 mil hoje em dia. Mas, como Lustig teve tempo de fugir antes que as vítimas descobrissem que tinham caído no golpe? Assim que as pessoas descobrissem que tinham caído em um truque, iriam, pessoalmente, fazer picadinho de Lustig, certo? Bom, isso é verdade. No entanto, é claro que para alguém que pensa em tudo e planeja os seus golpes nos mínimos detalhes, isso não seria um obstáculo. Assim que fechou a compra, Lustig deixou claro que o processo árduo e cansativo de copiar uma nota levaria de 12 às 16 horas. Tempo suficiente para ele sumir no mapa. A personalidade inigualável. Um personagem de livro de história. Milwaukee, o importante jornal de Wisconsin, definiu Lustig dessa forma. Já um agente do serviço secreto escreveu que o golpista era tão esquivo quanto uma baforada de fumaça de cigarro e tão charmoso quanto o sonho de uma jovem. E vale dizer que nós o chamamos de Victor Lustig. Mas o fato é, esse homem, que ao longo da vida teve 47 pseudônimos e dezenas de identidades falsas, se envolveu em tantos golpes e enganou tanta gente que nem mesmo o seu nome verdadeiro foi descoberto. A venda da Torre Eiffel. Em meio a uma vida de crimes e tantos golpes que é impossível saber quantas vítimas caíram, uma de suas façanhas criminosas se destaca.
Em 1925, após festejar muito e gastar boa parte do seu dinheiro, Lustig partiu para Paris. Lá, ele leu um jornal que a Torre Eiffel precisava de reparos urgentes. A matéria destacava o fato de que a torre nem deveria estar ali, pois tinha sido erguida para um concurso em 1889. Tendo sido projetada por Gustave Eiffel, a torre acabou ficando em Paris, pois ajudou as tropas durante a guerra. No entanto, a manutenção não estava em dia. Ao ler isso, foi como se uma lâmpada acendesse e Lustig teve uma ideia inusitada. Usando um papel timbrado do tipo usado pelo governo parisiense, Lustig enviou cartas a 5 empresários do ramo de sucata. Ele encontrou os 5 homens em um hotel luxuoso em Paris, em uma área reservada para encontros profissionais. Tudo para dar mais autenticidade ao golpe. Os 5 homens tiveram seus egos inflados por Lustig, que dizia que eles tinham sido selecionados pelo governo por sua serenidade e integridade. E o motivo daquele encontro era nada menos do que a venda da Torre Eiffel. Lustig inventou que o governo não queria mais a torre na cidade e que a venderia para a melhor oferta. 7.300 toneladas de aço seriam vendidas. E havia um ponto muito importante. Ninguém poderia saber. A população poderia reagir mal à ideia. E isso era algo que, segundo Lustig, o governo parisiense queria evitar. Os 5 homens ouviram atentamente e não havia motivos para suspeitar de um homem bem vestido, educado e que tinha jeito com as palavras. Durante essa reunião, Lustig até levou os homens ao âmago daquele encontro, a Torre Eiffel. Antes de entrarem no edifício, Lustig fez uso de seu jeito manipulador. Mostrou um documento para o funcionário e os 6 subiram na Torre Eiffel sem sequer pegar a fila. Lá de cima, o estelionatário continuou a falar que um deles seria o comprador escolhido e que ele receberia as ofertas deles em 3 dias. Ao término do prazo, um dos empresários foi escolhido. Seu nome era André Poisson. A escolha não foi ao acaso. Com seu olhar clínico, Lustig identificou que, entre os 5, André era o mais inseguro e o que mais desejava ter boas relações com seus pares. Ele era a vítima perfeita. Dias depois, no mesmo hotel, Victor e André se encontraram novamente. Nesse ponto, André abriu o jogo sobre as suas suspeitas e disse que achava estranho aqueles encontros no hotel, e não em um escritório da prefeitura. Foi então que Lustig deu sua cartada final. Ele disse que aqueles encontros eram por baixo dos panos e que, além da venda da Torre Eiffel ser secreta, a sua escolha como o felizardo comprador também tinha sido feita de forma escondida. Logo, por estar fazendo isso longe dos olhares e de outros membros do governo, um suborno seria bem-vindo. Quando ouviu falar do suborno, André teve certeza de que Lustig era mesmo um membro do governo e pagou tudo o que o golpista exigia. O acordo foi selado. André recebeu de Lustig um falso documento de proprietário da Torre Eiffel. E Lustig correu para descontar o cheque do pagamento. Com dinheiro suficiente para encher uma mala, o vigarista fugiu para Viena, na Áustria. De lá, Lustig acompanhou as notícias, receoso de que, a qualquer momento, a notícia sobre a falsa venda da Torre Eiffel fosse exposta. O que nunca aconteceu. Pelo visto, André ficou tão envergonhado de ter caído no golpe que nunca denunciou Lustig. Al Capone. Lustig não parava. Enquanto estava nessa onda de golpes, um dos seus alvos foi nada menos do que Al Capone. Ele foi até o famigerado gangster, pegou $50.000 emprestados e disse que iria investir em ações. Porém, na verdade, Victor deixou o dinheiro em um cofre. Meses se passaram e Lustig voltou até Al Capone. Lamentou, dizendo que o investimento não tinha dado certo e devolveu todo o dinheiro. Impressionado, Al Capone deu $5.000 ao vigarista, o que era o plano de Victor o tempo inteiro. A venda da Torre Eiffel. De novo,
Após gastar o dinheiro do primeiro golpe, Lustig tentou aplicar o mesmo golpe uma segunda vez. Ele voltou a Paris, escolheu mais uma potencial vítima. No entanto, dessa vez surgiram dúvidas. O homem desconfiou da veracidade da venda e Lustig desistiu do plano, fugindo da França antes de ser pego. As cortinas se fecham. Como acontece com muitos criminosos, para o golpista mais teatral da história, o fim também chegou. E de uma forma muito coerente. A própria ambição de Lustig, que o tinha deixado famoso, também foi a sua derrocada. Ao ser convidado para a casa de um empresário chamado Thomas Kearns, que chamou Lustig para discutir investimentos em sua casa em Massachusetts, o estelionatário cometeu um erro fatal. Lustig, em um ato que não era comum para ele, roubou $16 mil da casa do anfitrião. Kearns, é claro, chamou a polícia e novamente Lustig usou de sua lábia, oferecendo propina ao xerife do Texas. No entanto, era dinheiro falso e Lustig meteu os pés pelas mãos. Essa atitude impensada teve um preço alto para Lustig, que atraiu a atenção de Rubano, um agente do serviço secreto centrado, que já tinha feito a prisão de um gangster famoso conhecido como The Wolf, e que jurou que também capturaria Lustig. Diferente em ter grande parte da polícia em seu encalço, Lustig seguia com sua vida de crimes e decidiu explorar mais uma esfera de golpes, junto a um experiente falsificador chamado William Watts. Lustig passou a falsificar notas de $100. As notas estavam tão boas e enganavam tantas pessoas, até atendentes de banco, que logo passaram a ser uma preocupação nacional. Lustig estava lotando o país com notas falsas, e isso poderia causar a quebra do país. As atenções estavam voltadas para Lustig, porém, como encontrar alguém que pode ser qualquer um? O golpista andava com um baú de disfarces, se equiparando ao personagem Sherlock Holmes, que, nos livros, domina com maestria a arte de se transformar em outras pessoas para passar despercebido. Ao longo da história, Lustig foi também comparado ao Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do clássico O Médico e o Monstro, pois, em alguns momentos, estava vestido como um homem cortês e educado. Porém, em um estalar de dedos, se transformava em um oportunista que buscava sempre mais e mais, sem se importar com danos às outras pessoas. No entanto, essa vida agitada, que mais parecia um filme de ação e espionagem, logo chegaria ao fim. Em 10 de maio de 1935, Rubano rendeu Lustig em uma esquina de Nova York. O golpista foi algemado e levado para a cadeia. A polícia estava aliviada. Os dias de crime de Victor pareciam ter chegado ao fim. Mas não foi isso que aconteceu. Pouco mais de 4 meses após a prisão, Lustig decidiu que não ficaria mais atrás das grades. Ele cortou as barras da cela, fez uma corda com lençóis e pulou da janela. É claro que isso chamou a atenção das pessoas que passavam na rua, mas Lustig novamente fez uso de seus dotes artísticos. Tirou um pano do bolso e fingiu que estava trabalhando na limpeza da janela. Após a fuga, ao esquadrinhar a cela de Lustig, os policiais descobriram um bilhete escrito pelo prisioneiro, no qual dizia: ele se deixou levar por uma promessa. Jean Valjean tinha a sua promessa. Até para um condenado, especialmente para um condenado. Pode dar a confiança ao condenado e guiá-lo no caminho certo. A lei não foi feita por Deus e o homem pode estar errado. Essas belas palavras foram tiradas de um livro clássico, Os Miseráveis, de Victor Hugo. Com isso, não restam dúvidas de que Lustig via a si próprio como um personagem de sua própria história fantástica. Com uma vida digna de filmes, a sua captura não poderia deixar de ser igualmente fascinante. Em 28 de setembro de 1935, em Pittsburgh, Lustig foi para o lado norte da cidade e embarcou em um carro que estava à sua espera. Mas 2 agentes do serviço secreto já estavam em seu encalço. O carro que levava Lustig acelerou e o outro veículo, com os 2 agentes, o seguiu.
uma perseguição aconteceu, com os agentes mandando o carro parar e o motorista se recusando. Até que, finalmente, os agentes bateram o seu veículo no que transportava Lustig. Faíscas voaram com o impacto e a perseguição terminou. Enquanto os agentes ansiosos empunhavam as suas armas, Lustig abriu a porta, saiu do carro tranquilamente e disse educadamente: "Bem, rapazes, aqui estou eu." A prisão. O vigarista foi julgado. E é dito que, antes da sentença ser dita, um agente secreto disse a Lustig: "Conde, você é o vigarista mais gentil que já existiu." Por fim, Victor Lustig foi condenado e preso em Alcatraz. A vida na cadeia foi dura para ele. O frio lhe fez muito mal, e em 7 de dezembro de 1946, ele já tinha 1.192 pedidos de avaliações médicas e 507 receitas médicas. Como sua fama o precedia, muitos acreditam que várias dessas reclamações de doenças eram falsas, que eram, na verdade, tentativas de fugir de sua pena. Inclusive, alguns policiais encontraram restos de lençóis que poderiam ser tentativas de Lustig e de fazer uma corda. No entanto, sendo alguns pedidos de ajuda falsos ou inventados, a verdade é que Lustig ficou mesmo doente na cadeia. Ele teve pneumonia, foi transferido para um centro médico da prisão, porém, morreu em decorrência da doença em 11 de março de 1947. Com uma vida que desafia até os mais crédulos, uma das frases icônicas que Lustig disse e que descreve a forma com que escolheu viver é: "Tudo fica cinza quando não tenho pelo menos uma marca no horizonte. A vida parece vazia e deprimente. Não consigo entender os homens honestos. Eles levam vidas desesperadas, cheias de tédio." Essa foi a história fantástica do homem que vendeu a Torre Eiffel 2 vezes. E você, o que achou deste vídeo? Já conhecia essa história? Diga o que achou do caso nos comentários. Esperamos que você tenha apreciado o nosso conteúdo. Quais outras histórias você gostaria de ver retratadas em uma biografia aqui no canal Biografia do Crime? Não deixe de comentar. Se gostou do vídeo, deixe o seu gostei e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!